Saudações cordiais a todos que me honrarem com a sua audiência. Iniciarei hoje a abordagem de um tema da maior gravidade, que é o contraste de constitucionalidade na seara tributária com relação a uma multiplicidade de tributos. Assim, farei algumas abordagens temáticas em várias sessões. Começando hoje por uma análise sucinta da CIDES e também do ICMS mercantil no tocante à sua indevida exigibilidade de restaurantes e afins e similares, e também o ICMS cobrado sobre o próprio ICMS, algo que já de logo mostra tratar-se de algo surreal e bizarro. Não obstante, obtempero que, apesar da absurdez desses três temas, eles estão banalizados, não são questionados. E assim vai. Insisto sempre, esses temas contrariam o texto magno. E apesar de tudo, o que querem reformar? O texto magno, que per se está correto. Poderia ser até aprimorado aqui ou acolá. Mas não. O grande problema é uma legislação vocacionada a descumprir o texto magno. Comecemos então por uma análise do ICMS cobrado de restaurantes e similares. Notem bem, o ICMS mercantil, digo mercantil porque a sigla ICMS compreende o ICMS mercantil preponderantemente e também identifica o ICMS cobrado de serviço de transporte intermunicipal e interestadual e ainda comunicações. Tratemos agora do ICMS mercantil. Pois bem, o mercantil, contextualizando o tributário com a teoria geral do direito e com o direito civil em particular, o ICMS tem por pressuposto um fato jurídico consistente numa obrigação de dar. Dar, não dar, doar, dar de entregar a coisa. Assim, quando alguém compra algo num shopping, numa loja de shopping ou fora de shopping, ou no mercado, enfim, qualquer operação de venda e compra revestida de conteúdo mercantil, assujeita-se tal operação à cobrança do ICMS. O ICMS mercantil, que tem por objeto a operação de venda e compra de mercadoria. Pois bem, o absurdo não tem limites. O restaurante não vende mercadoria. Nenhum de nós vai a um restaurante, desde o prato feito chamado PF até o Tour d'Argent, em Paris ou qualquer outro. Ninguém vai comprar 1 quilo de carne, de feijão ou de qualquer outra coisa. Vai buscar um serviço, ou mais simples ou mais sofisticado. Então é despropositado, é ilógico tributar com ICMS mercantil, porque não há venda e compra de mercadoria. Será que é tão difícil assim para o Brasil chapa branca, para o legislador descobrir essa obviedade que há décadas vem sendo cobrada na contramão da lógica da razoabilidade tão bem ensinada por recasens, que não aprendem, não entendem de recasens, e por aí afora. E assim, avante. Hoje tratarei de mais 2 temas ainda de forma resumida. Um segundo tópico acerca do ICMS mercantil. Aliás, do ICMS em geral agora. Pasmem, o ICMS recai, incide, grava operação de venda e compra. Vou tratar do mercantil, para ficar mais clara a coisa. Muito bem. Existe um limite que vai além da literalidade, mas vai ao encontro e lastreia a lógica do direito, a maneira inteligente de buscar a compreensão do direito, como ensina Carlos Maximiliano, hermeneuta de prol. Então existe uma fronteira intransponível, que é um limite máximo sujeito à tributação, que é o valor da coisa tributada. Dando um exemplo,
o veículo automotor, tributado pelo IPVA. A percentagem alíquota pode variar de estado a estado, é 2%, é 3%, é 1% ou nada. É escolha do legislador. Mas o limite tributável é o valor do automóvel. A alíquota pode ser 2%, pode ser 3%, pode ser 4%, pode ser confiscatória. Mas se o carro vale 100, o limite sujeito à produção é 100, 2% sobre 100, ou 3% sobre 100 e assim por diante. Não pode ser 100x, 110 ou 120. É o limite intransponível. É uma fronteira que serve de baliza, que limita o poder tributário do Estado. Muito bem. A invencionice não tem limites. E o ilogismo também não. A ânsia arrecadatória levou o legislador, e já de há muito, por meio da lei complementar já antiga, de décadas passadas, firmou que o ICMS é cobrado sobre o valor da mercadoria e sobre o próprio ICMS. Isso afronta o bom senso, a razoabilidade, a inteligência, a lógica, ultrapassa e usurpa o limite da própria competência tributária, além de uma visão também singela que se conjuga às demais, já ditas, é a seguinte: o legislador estadual é dotado de poder de competência para tributar a operação de venda e compra. A operação sujeita ao ICMS, não a tributar o próprio ICMS. Então, não há limites para o surreal, para o despropósito que se verifica em nossa legislação. Eu sempre lembro a expressão manicômio tributário, que por vezes é falada, mas não fazem referência à fonte, que é um professor catedrático de Nápoles, Lello Gangemi, que na década de 50, no estudo em homenagem ao ilustre professor Benvenuto Griziotti, ele publicou um estudo com o nome Manicômio Tributário, em que ele mostrava sua irresignação com os desconcertos, com os descompassos da legislação italiana. É bem o caso da nossa. Ele antevira, ao que parece, a absurdez tupiniquim da nossa terra de Santa Cruz. Afora o ICMS, que merecerá outras abordagens em outras, digamos, análises, há mais uma que eu quero apresentar, trazer a colação para concluirmos o assunto de hoje, qual seja a CITES, a contribuição interventiva no domínio econômico, ou a contribuição da intervenção no domínio econômico, prevista na Constituição de 88 e criada ao arrepio da Constituição, na contramão da inteligência, mais uma usurpação de competência e uma afronta a quem paga a conta, que é o taxpayer. Chama de contribuinte, até a expressão é equivocada. A expressão americana é apropriada, taxpayer, quer dizer, aquele que paga tributo. Porque contribuinte dá a ideia que desnatura a tipologia do tributo, em que uma das marcas é exatamente a compulsoriedade que se dá no nascimento da obrigação, independentemente da vontade do contribuinte, das partes, mais do que isto. Muito bem. Então a CID, prevista poderia ser criada, sim, sem dúvida. Só que, sendo contribuição da intervenção no domínio econômico, a própria natureza contextual do direito, coisa rara, alguém examinar o direito sob o ponto de vista contextual, sistemático, conjunto, e não uma letra isolada que não vale nada, a lógica do direito, o conjunto da Carta Magna, nos revela que pode haver intervenção? Claro que pode. Só que a regra é a não intervenção. A regra proclamada, cristalizada no parágrafo único de 170 da Constituição, proclama que a liberdade da atividade econômica é a regra. Em harmonia, diga-se de passo, com o próprio Estado Democrático, artigo 1º da Carta Magna. As coisas se unem, se harmonizam. Mas pode haver intervenção? Claro que pode. Mas pode haver intervenção, e se houver intervenção, pode o governo federal, que é o competente e a pessoa competente para tanto, criar a CID, para custear a intervenção, que seria algo atípico. É claro que não pode ser regra uma intervenção permanente.
como, bem comparando, o estado de sítio pode ocorrer, pode, para preservar a democracia e o Estado de Direito, mas não em caráter permanente. Esses mecanismos constitucionais são mecanismos absolutamente excepcionais. Criaram a CID em caráter permanente, o que é um absurdo, é inconstitucional de logo. Isso macula pleno júri a suposta validez desse tributo, porque não poderia ser de vigência permanente. E um outro aspecto que também compromete a sua validade é a falta de pressupostos. Porque somente numa situação absolutamente extrema, como muito bem preleciona Marcelo Guerra, desembargador federal do TRF3, na sua obra que trata de impostos e contribuições federais, preleciona ele com toda a propriedade, de forma exemplaríssima, que a CID tem por antessuposto a existência de um desconcerto mercadológico extremo, que justifique a criação e que tem que ser provisória e não permanente. Um terceiro ponto que compromete a suposta validez desse tributo é a ausência de destinação. Porque o produto arrecadado pela CID é destinado a prover os cofres públicos da União de um modo genérico, o que é próprio só de imposto, ou taxa ou contribuição de melhoria. Ainda que elas tenham natureza contraprestacional, o recurso arrecadado vai para o cofre público de forma indeterminada. É regra constitucional, do artigo 67. Ao passo que a CID, como Seguridade, etc., são tributos cuja tipologia é caracterizada também, ou sobretudo, pela destinação constitucional. E aí a destinação não está ligada à atividade econômica. É para prover os cofres públicos como se fosse um imposto. Em suma, a CID não é CID. A verdade verdadeira é que é um imposto com nome em juris de CID e não é CID, e, portanto, é claramente inconstitucional. A legislação é tão incredível, é tão absurda, a vocação parece que patológica de descumprir a Constituição é tal que podemos até ter graus de inconstitucionalidade, o que é inacreditável. Porque alguma coisa é ou não, está ou não em harmonia com o texto supremo. Mas a CID, como outras teratologias, merecem ou mereceriam um grau de maior, vejam, de uma inconstitucionalidade graduada, de maior dimensão. Muito bem, por hora é isso, e continuarei essa abordagem nas próximas sessões.